Mas enfim, vocês agora estão desconectando porque estão entrando em outro projeto, bacanérrimo também, né? Sim, estamos Pode no meio contar já. Pode, já tem uma previsão. Elas estão fazendo a adaptação de outro livro, que é Um Defeito de Cor. Que é lindo. Estão trabalhando juntas. Conta um pouquinho o que ela Pô, vai mas contar. Um Defeito de Cor. E é um livro, talvez o mais importante, eu acho, a ser feito, assim, realmente, neste momento que a gente está vivendo, porque é a história de uma menina que é raptada na África e trazida para o Brasil como escrava, e é a história dela como uma mulher negra no Brasil, século XIX, e tem muito da gente lá já, né? Tá tudo lá, na verdade, é tudo tão atual, né? A grande aflição da gente, e que é bom também, porque a gente não está contando uma história de época, né? É uma coisa que continua e, enfim, uma história com muita violência também, né? Claro. Foi uma proposição sua também, Maria? Essa do Defeito de Cor? Não, o Defeito de Cor era um projeto da Globo já, que eu estava de olho. E vocês estão no meio do processo? Então, a gente está na metade. Porque Previsão? são mais de 50 episódios, são 51. Aí A sede foram quantos? A sede são 10. Pois é, a questão é que a série foram 10 e se passava, né, que a gente, a história começa em 97 de 97, 2014, né, agora é o século XIX, né, então assim, são Inteiro. 51 e o século XIX inteiro com uma questão que não é do século XIX, né, apesar de ter, É eterno. né, E voltou com tudo outra nos coisa. últimos tempos, né? A gente está voltando a discutir coisas. Tem hora que você olha e parece que você entrou no túnel do tempo para exato, como a explicar gente está coisas discutindo isso inacreditáveis. ainda. Mas eu acho que a gente não discutiu antes, né? Eu acho que a gente está discutindo agora, na verdade, discutindo assim a flor da... discutindo Eu acho que realmente. discutir, a gente está precisando discutir essas coisas. eu acho que nós brancos não discutimos, mas eu acho que os negros estão discutindo há muito tempo. Abertamente. Eu acho que Estamos discutindo agora, porque eu sou professora de História da África na escola e os meus meninos não tinham noção Eu da acho que a história. discussão é agora. E depois desse livro, o livro do Lauro Tildes, então, começa quando esse acaba. Sim. Então é importante ler um e depois ler o outro. Porque ele começa o livro dele voltando ao Benin com os negros que voltaram Vão ao ser Benin. 3 volumes, né? E voltaram, tem uma sociedade brasileira, que não fala mais português, mas que existe lá, e uma sociedade muito rica, porque o que veio daqui, o que foi daqui para lá, só ele trouxe 1 milhão de escravos para o Brasil. São 5 milhões. Mas ele trouxe 1 milhão, e ele foi alforreado e voltou para o Daomé, que hoje é Benin. Em 75 a França mudou. Então é uma história que todos temos que ler. Nós não conhecemos. E ver também. E ver, agora Porque a televisão, né, tem um poder, tem um alcance que... Qual foi o resultado de audiência, né? Não, eu sempre achei Como é que eu Estreou primeiro no Globoplay. agora. Estreou primeiro no Globoplay, que estava ali tateando, né? A Adriana, que está aqui, fez o Ilha de Ferro, que estreou um pouquinho depois, foi o quê? Um mês depois? Foram as duas séries que foram produzidas mais ou menos ao mesmo tempo, o Assédio e o Ilha de Ferro. Mas a gente não tem muito acesso aos números, sinceramente, eu não sei, assim, quanto teve de views, eu sei que, tipo, que foi legal, mas assim, é meio vago. A Amora disse que foi muito bem. Assim. Foi, E tem sempre essa questão da gente ter um certo cuidado de medir importância quantitativamente, né? Não estou dizendo que você disse isso. Não, mas é que no nosso caso isso é importante como representatividade. Coragem de botar isso no ar. Quando a gente foi exibido na TV aberta, aconteceu um negócio interessante que a gente foi parar num dia bem ingrato, né? Que é sexta-feira à noite, depois do Globo Repórter. Que é bem ingrato, né, gente? Quem é que tá lá assistindo sexta-feira depois do Globo Repórter, entrando depois das 11, estando na sextou pra ver a série do braço. E ainda por cima, a gente tinha escrito que o formato era para ser diário. Né? Era um dia depois do outro. Você pega o gancho, até porque como é não linear, você tem as coisas se cruzando.
O negócio aí na sequência. E a gente foi exibido uma vez por semana, isso mudou depois. Então, eu acho que isso também perde um pouco, porque por mais que você faça um previously, não sei o quê, eu acho que perde um pouco o embalo. Mas apesar disso, a gente manteve uma audiência bem estável, assim, porque o meu medo era que a gente desabasse. Eu falar, sexta-feira, né? Sextou com assédio, estupro, não sei o quê. Exatamente. Quem é que vai assistir? Eu falei, a gente vai derrubar o horário e isso vai ser. Mas não foi. A gente segurou mais para alto. Então, eu acho que, e assim, não teve uma diminuição, ao contrário, deu uma crescidinha nos últimos, então a gente conseguiu chegar bastante gente e eu acho que já foi uma vitória, né? A série tem uma paixão, assim, como que vocês disseram que tinham pela glória e que essa hipnose quase de você ficar meio passarinho na boca do Globo. Eu vi de imersão quase. No Globoplay as pessoas falam muito. Uma hora que eu não conseguia ouvir a música. Quando entrava a música, eu tirava a música, porque a música me fazia sentir dor. Mas eu não conseguia parar de ver. Que bom, a gente maratonasse, né? A vantagem do Globoplay é essa, né? Você pode maratonar. E a experiência que a gente teve primeiro foi testar nesse lugar. Foi um lugar que permitiu, a gente começou a ver, doido pra ver o retorno, né? E era todo mundo dizendo, eu tô sem dormir há 2 dias, porque você vai pro outro, né? Geração, você não quer parar, mas também não aguenta mais ver. E aí a gente... É isso, nós somos estupros, né? Tipo, não é só que você tá maratonando qualquer série, tipo, maratonando uma série. E a gente começava a ligar assim, minha mãe viu maratonando, né? Aí a outra dizia, minha tia tá vendo maratonando, porque eram públicos, né? A gente falava, cara, eu esperei que minha mãe fosse ficar sentada com o iPad na mão, assim, entendeu? Vendo no iPad pra poder assistir os 10 e apertando, porque eu não conseguia parar às 2 horas da manhã, né? Eu falei, mãe, é porque eu sou sua filha ou você não tá vendo mesmo? Ninguém fica vendo uma história dessa pra agradar, né? Um filho. Então, enfim, acho que o desafio do Defeitos de Cor é um pouco parecido, no sentido de que é uma história muito pesada, muito difícil, que tem muita violência, mas que a gente está buscando não é fazer uma história de violência, é uma história desses personagens que também só são tratados, né, costumam ser tratados como são os escravizados, e é isso, e eles estão apanhando no tronco, são números, são índices, e na verdade fazer o que o livro faz também, a gente transportar isso que são pessoas, né, com as suas subjetividades e tudo é com pontos de vista dos negros que viveram aquilo e que é isso, são pais e mães e filhos e cada um com a sua história e sim. Assim, cenas dos próximos. Queria só, pra dizer também que eu fiz um trabalho meio à toa, assim, só porque a gente falou tanto da diferença entre índices e subjetividade, né? E eu fiquei pensando no que o novo feminismo tem a ver com isso, essa pergunta que vocês fizeram. E aí, hoje fui atrás de dados e tal, e voltei a ficar chocada com os dados e pensando isso em relação a números, né? Será que quantas pessoas existiam e tal? Porque se cada uma dessas mulheres teve minimamente um acesso, e essa é a grande vantagem da TV aberta, né? Se ela não viu os 10, mas se ela se sentiu representada em um dos episódios, porque certamente todos eles tinham cenas que as humanizavam, a gente já está com a cabeça um pouco mais tranquila no travesseiro. Só nesse título tem uma alcance de uma TV aberta, as pessoas sabem que a gente está sendo falado sobre a série. Sim, eu peguei os dados levantados pelo Datafolha de fevereiro desse ano, né, para a ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e só para a gente ter uma ideia da real do Brasil, né? Apenas 8% dos municípios brasileiros têm delegacias da mulher. No último ano, 1,6 milhão de mulheres foram espancadas ou sofreram tentativa de espancamento. Estrangulamento. De estrangulamento no Brasil. 22 milhões de brasileiras passaram por algum tipo de assédio. Dentro de casa, a situação não foi necessariamente melhor. Entre os casos de violência, 42% ocorreram no ambiente doméstico. Após sofrer uma violência, mais da metade das mulheres não denunciou o agressor ou procurou ajuda. Os novos dados corroboram o que outras pesquisas já mostravam. Grande parte das mulheres que sofreram violência dizem que o agressor era alguém conhecido. Mulheres negras e pardas são mais vitimadas do que as brancas, as jovens mais do que as mais velhas. Há 536 casos por hora no Brasil. O assédio no transporte público é de 4 milhões. Isso mostra como todos nós ainda somos coniventes com a violência contra a mulher. São
muitos tipos de violências em espaços distintos, mas as respostas que nos dão são as mesmas em todos os lugares. A terrível pergunta que fica hoje é: qual é o lugar seguro, então, para a mulher? Ele existe? Se ela está sofrendo violência dentro de casa, se ela pega o metrô para ir ao trabalho, onde ela também vai ser assediada, qual é o lugar seguro para uma mulher? Ele existe? A gente teve alguns avanços na lei, mas nem por isso a gente conseguiu mudar o número de feminicídios e o número dessas violências, porque existe aí uma coisa cultural enraizada que a aplicação da lei por si só não consegue mudar se a gente não mudar o comportamento diário. Apesar disso, a ONG, né, Fórum de Segurança Pública, acha que nós avançamos muito. O que interpretamos como violência é uma construção social e cultural que essa sim tem que ser mudada, mas aonde nós mudamos? Nós já fomos muito mais tolerantes do que somos hoje. Então, isso O Brasil é o país com mais feminicídio do mundo. Mas já fomos mais tolerantes. Top 3 do mundo. Olha que loucura. Mas nós estamos voltando para trás agora. Porque o número de assédios, estupros, eu trabalho numa favela, aumentou, eu diria que 50% nos últimos 8 meses. É uma loucura, claro, por conta do estímulo que agora é o estímulo, né? Tem uma autorização, né? Os que estão no poder autorizam a violência, o assassinato, o estupro, tratam a mulher de certo jeito. E diante disso, né, os que tinham algum limite, que estavam sofrendo, né? Tipo, tinha algum limite, agora não tem mais. Tem uma fala super bonita da Silvia Federici, que ela fala: o feminismo não é somente melhorar a situação das mulheres, é criar um mundo sem desigualdade, sem a exploração do outro, né? Sem o exercício de poder sobre o outro. E o grande desafio da palavra, que é feminismo, é o seguinte, né? Existe uma rejeição enorme ao termo, apesar de todas as imensas conquistas que são fruto do trabalho das feministas. Existe hoje uma imensa rejeição ao termo, apesar das pesquisas no mundo inteiro dizerem que mesmo os que rejeitam o termo são a favor da igualdade de gênero. Então, a gente avançou no conceito de igualdade do gênero, mas existe ainda um preconceito terrível com o uso dessa palavra, e principalmente pelo sentido que o rótulo que ela tem, que vem desde a década de 20, dizendo que as feministas eram chamadas de solteironas, principalmente se forem mais velhas, eram comuns artigos especulando sobre suas preferências sexuais. Quase um século depois, esse tipo de visão continua, de certa forma, existindo, e dentre essas visões equivocadas estão de que a mulher ela é masculinizada, ela não se cuida, ela tem pelos nas axilas, ela é sozinha, amargurada, etc. Isso tudo vem lá da década de 20, pode inclusive assim parar numa fogueira, num retiro de bruxas. Como está acontecendo, engana, tem mulheres sendo queimadas. Campos de concentração de mulheres que fogem porque vão ser queimadas como bruxas. Enfim, uma coisa importante ficar é que essa também, sobre todos esses escândalos lá de Hollywood, essa advogada falando, gente, não tem prazo para contar a verdade, né? Porque tem isso. Não tem prazo, a verdade está lá e não tem vai prazo. continuar. Tem prazo mesmo, porque por causa da série, tocou meu interfone, no dia que a série estava no ar, tocou o interfone, era minha vizinha, uma senhora. E Bianca, eu falei, posso ajudar alguma coisa? Ela falou, eu preciso te contar uma coisa que eu não contei pra ninguém. Eu ouvi uma história de assédio pelo interfone. Sim, porque ela contou pra mim, porque ela sabia que eu tinha participado daquele trabalho de uma forma. Então eu seria o ouvido que poderia acreditar nela. E assim, uma vizinha, uma senhora, assim, quando eu liguei Maria primeiro, eu coloquei aos prantos, porque a senhora do meu prédio escolheu. Então, assim, nessa hora eu tenho que, sabe, que eu tenho a capacidade de ter essa escuta e acho que fé de que a dramaturgia é capaz de provocar esse tipo de input, sabe? Enfim, gente.